Vamos falar hoje sobre reencarnação na história e as razões do anátema. Reencarnação não é um tema que é bem visto nos círculos acadêmicos e no círculo das pessoas sérias, das pessoas que pensam fora de um contexto religioso. Reencarnação é uma expressão, é um vocábulo que é usado somente em contextos religiosos. E as pessoas geralmente conhecem essa ideia a partir de religiões, em primeiro lugar, orientais, né? E do espiritismo. Mas a gente não vai falar de religião. A ideia de encarnação existia tranquilamente, já existiu no mundo ocidental e separada do contexto de qualquer religião em si. É claro que a questão da reencarnação tem uma conotação espiritual, porque quem está vendo a reencarnação está numa dimensão espiritual, não material necessariamente, ou seja, a gente está pensando numa vida que transcende a vida do corpo. O primeiro no nosso mundo ocidental que fala sobre reencarnação, um dos primeiros, mas assim, lembrado, né, historicamente reconhecido, é Pitágoras. E Pitágoras foi um dos famosos filósofos em matemática. A gente conhece o teorema pitagórico, existe ainda hoje, e ele é fundamental dos triângulos, e ele foi criado por Pitágoras no século VI antes de Cristo. Pitágoras se dizia que não comia carne, justamente porque achava que as pessoas, os seres humanos, poderiam se encarnar inclusive em animais. E aí ele evitava comer carne, era um vegano. Esse era Pitágoras. A gente tem uma orientação espiritual, que é o orfismo, baseada também nessa ideia da reencarnação. Temos outro filósofo muito famoso que falou sobre a ideia que a vida, né, que a vida se criava a partir dos 4 elementos. Quem falou dos 4 elementos, que são terra, fogo, água e ar, foi o filósofo Empédocles, que era um siciliano, vamos dizer assim, né? Ele estava na Sicília, que naquela época era parte da Grécia, era a Magna Grécia. Platão, com base em Sócrates, acreditava que a gente carrega em nós conhecimentos que vêm de outras vidas. Isso começou com o Sócrates, que fazia perguntas para os jovens da cidade, perguntas sobre sobre a vida, sobre os valores, sobre aquilo que eles pensavam, e desconstruía ideias preconcebidas, como faria um bom psicanalista hoje. Tanto é que Sócrates é o nosso ancestral. Ideias preconcebidas sobre qualquer conceito. E aí a pessoa percebia que de fato ela não estava sabendo o que estava falando, mas Sócrates não parava aí. O objetivo não é fazer a pessoa se sentir ignorante. O objetivo é perceber que a pessoa entenda que o conhecimento que ela tem é um conhecimento construído. Flávia. Um conhecimento construído socialmente. E aí Sócrates continuava a fazer perguntas, é o famoso diálogo socrático. E as perguntas de Sócrates revelavam respostas inesperadas. Os jovens a quem ele interrogava se descobriam sabendo coisas que eles não sabiam que sabiam. Daí, a conclusão é, nós carregamos em nós um conhecimento que nós desconhecemos. De onde vem esse conhecimento? Vem de antes que a gente nasceu. Então, segundo Platão, as almas, elas passam, antes de encarnar, elas passam por um rio, né, que faz com que a gente esqueça as coisas. De fato, ninguém lembra das vidas passadas, né? Pode lembrar de alguns fiapos, e só, a menos que a gente não faça um trabalho, e ainda assim não é tão simples. Então tem um esquecimento por onde depois emerge a nova personalidade nessa nova vida. Então já existia, isso estamos no século V a.C., já existia no mundo ocidental
e no campo da filosofia, a ideia da reencarnação. E Platão é certamente um dos mais importantes que trazem essa ideia. Mas quando chegou o cristianismo, é importante dizer isso, né? O cristianismo, todo mundo acha, né, que cristianismo repele a reencarnação. Eu estou falando de cristianismo porque no começo só havia uma igreja cristã, né? O catolicismo em si, que emergiu, que é o nome que se deu depois a essa igreja construída ao longo dos séculos, ele se definiu melhor como catolicismo quando surgiu o protestantismo, como reação contrária à igreja cristã naquele tempo. Aquele tempo é 1600. Então, no começo dos primeiros séculos do cristianismo, o cristianismo foi uma religião perseguida por 3 séculos. E até casar, de alguma forma, em 325 com o Império Romano, quando o imperador da vez resolveu adotar o cristianismo como religião oficial. E aí o cristianismo virou a igreja a igreja de Estado, a igreja oficial do Império Romano. Mas até então o cristianismo era uma religião perseguida por muito tempo, tolerada e certamente secundária, né? Porque havia ainda os deuses romanos. Quando o cristianismo começou a se desenvolver, ele estava no meio de um âmbito cultural muito rico, muito variado, com muitas vertentes. Então, o cristianismo que nós conhecemos hoje é um cristianismo que foi produzido numa luta, às vezes feroz, entre várias visões e interpretações do que era a mensagem de Jesus. Inclusive, cá para nós, o único evangelho que a gente tem de um discípulo de Jesus é o de João, porque os outros são todos ouvido falar. Então, naqueles primeiros tempos, havia os famosos pais da igreja, ou seja, personagens que contribuíram para criar a teoria cristã, que acreditavam nas vidas passadas. A crença nas vidas passadas era uma crença comum na antiguidade. Não era uma coisa de algumas pessoas ou pertencente a um determinado movimento religioso. Era comum. Então, as pessoas chegavam com as suas crenças populares, por assim dizer, para dentro do cristianismo, trazendo essas ideias. Então, muitos dos padres, e são o Filão de Alexandria, que é Orígenes, então nem se fala. Orígenes foi um grandíssimo pensador teólogo egípcio, né? A Alexandria era por muito tempo foi um centro cultural prestigiosíssimo, como seria Harvard hoje, e um centro cultural e de encontro de culturas multicultural e diversificado. Então, essas pessoas, a Biblioteca de Alexandria era a melhor biblioteca do mundo, a maior do mundo. Desse lugar se escrevia sobre o cristianismo e se incluía as vidas passadas. O cristianismo desqualificou, repeliu as vidas passadas somente em 553, me parece, num concílio que foi num concílio que é uma grande reunião dos grandes chefões da igreja, ou seja, os bispos, né? E o Papa da vez não quis, que era um Virgílio, não sei que número, mas está aqui no meu livro, estou usando o meu livro, tá? Esse aqui é um dos capítulos do meu livro, o capítulo 5 do meu livro Psicanálise e Vidas Passadas, que eu estou aqui passando nessas lives com vocês, para que vocês entendam um pouquinho como que é olhar para vidas passadas de um viés que não é religioso, né? Mas que é o psicanalítico, baseado numa história, na história do pensamento ocidental, e não oriental, ocidental. Então, esse Papa se recusou a participar do concílio porque ele não concordava. O concílio foi criado pelo imperador Constantino na época e fomentado pela mulher dele. E aí foi decretado que a reencarnação não existia. Foi decretado. Decretar, como vocês sabem,
pela ditadura militar, o decreto-lei é uma coisa que cai do alto e se impõe. Não é uma verdade que a gente, ou um conhecimento que a gente descobre, que a gente elabora, que a gente trabalha. Mas a crença popular incluía a reencarnação. Sem nenhum... aqui, ó, o Concílio de Constantinopla. Então, em 553, convocado pelo imperador Justiniano, e o Papa do tempo era Virgílio, provavelmente Virgílio I, que apesar de estar na cidade, se recusou a participar. Alguns estudiosos afirmam que Justiniano foi induzido a tomar essa decisão por sua esposa Teodora, que ele considerava sua melhor conselheira. Por ordem do imperador Justiniano, que se considerava, porque aí igreja e Estado se identificavam, né? O chefe supremo da Igreja Oriental, a ideia de reencarnação foi condenada com 9 anátemas. O primeiro deles dizia: contra qualquer um que declare ou pense que a alma humana preexista, isto é, que tenha sido espírito ou autoridade sagrada, mas que, saciada com a visão de Deus, tenha se voltado para o mal e que desta forma o amor divino nela tenha se esfriado e, portanto, tornando-se alma, caiu como punição num corpo, anátema. Então é como se a alma, no lugar de continuar sua caminhada, isso já tem uma conotação fortemente dualista, e o dualismo, bem e mal, a luta entre bem e mal, foi introduzido pelo gnosticismo no cristianismo, e o maniqueísmo em particular, que eram correntes espirituais do primeiro tempo do cristianismo. Então tá condenado. Então a alma, no lugar de ficar na contemplação de Deus, ela se corrompe novamente e volta para o corpo. Então isso foi condenado. Agora, hoje, para mim, escrever um livro sobre psicanálise e vidas passadas foi um desafio, porque eu venho da Itália, eu venho de uma cultura que não aprova oficialmente isso. Eu venho da filosofia da Universidade de Milão. Então, não se aprovam essas coisas, não tem provas para falar sobre isso, de fato. Ou a gente acredita em entidades, acredita por acreditar, ou tem uma intuição, ou tem uma experiência pessoal, ou a gente, como que vai trabalhar com uma ideia de uma forma séria, sem cair em crendices e em subjetividades. E é uma pergunta muito séria, porque o conhecimento de verdade se faz assim, se faz construindo. Não se pega uma ideia só porque a gente gosta dela ou bate com a gente usa essa ideia. Isso não é tua opinião, tá tudo bem, mas não se faz conhecimento. Acontece que, como eu já falei em outros livros, em outras lives, enfim, eu acabei tendo que lidar com isso, não por vontade, não porque eu busquei, mas porque as coisas acontecem. Então eu tive que fazer uma pesquisa. Agora, a questão do anátema, né, da condenação da vida, da reencarnação, tem um sentido, tudo tem um sentido, não é assim que eles são maus, né? E eu, inclusive, tem um site italiano que é muito conhecido, se chama Jung Italia, foi criado por um jovem, agora não é tão jovem, mas é ainda jovem, mas foi criado quando esse cara tinha nem 20 anos, para divulgar Jung, porque ele era apaixonado por Jung e estudava psicologia. E o site virou muito conhecido, porque é um site de divulgação. Tem uma página, procurando por Jung e reencarnação em italiano, tem uma página em que praticamente ele cita vários trechos de livros diversos de Jung, em que dá para concluir que Jung acreditava em reencarnação. Lendo os trechos, eu acho que é óbvio, é realmente muito claro. Jung fala isso. Mas Jung não tinha como afirmar isso de um ponto de vista oficial. Oficialmente, ele nunca falou sobre isso. Ele escreveu, ele deu a entender umas coisas. Mas como que a gente vai trabalhar? Como é que se faz isso? Na época não se sabia. E é um assunto sério, não é? Não se trabalha assim. Não tem fundamentos, não tem técnica, não tem uma metodologia. Como é que se faz isso?
os tempos claramente não estavam prontos. Eu, nas lives anteriores, eu expliquei como a teoria geral dos complexos de Jung, que eu analisei parágrafo por parágrafo, traz indícios claríssimos das vidas passadas. Porque, para mim, os complexos, se não todos, o que eu vejo são basicamente vidas passadas que ficaram indigestas, como qualquer outro conteúdo. Então era preciso, e Jung não tinha como trabalhar as vidas passadas, porque faltava um conceito que somente Montefoschi trouxe, entre outros. Não faltava só um, faltava mais do que um. Mas faltava a Montefoschi, Sylvia Montefoschi, que veio depois de Jung. E eu queria refletir um pouco com vocês sobre as razões do anátema. Eu gosto sempre de entender as coisas, não só por que aconteceram, por que a gente, como humanidade, cultura, né, ocidental, repeliu, uma certa hora, a ideia da reencarnação. Então, eu elenquei aqui algumas razões. Então, do ponto de vista teológico, que é muito importante, como que para eles era muito importante e continua sendo muito importante. Então, o cristianismo foi construído nos primeiros séculos após a morte de Jesus, no diálogo e na disputa com movimentos religiosos do tempo, né, para se sobressair, porque havia muitas religiões. O cristianismo estava no meio de uma selva de religiões e numa época histórica de profunda crise cultural. Então, era muito importante concentrar nesta vida e nas tarefas de elevação espiritual e de exemplo cristão nesta vida. Imaginem os mártires. Então, a centralizar a tarefa da salvação nesta vida produz uma ênfase nova, uma urgência que sacode o espírito e arremessa para o martírio, porque ele resolve coisas nesta vida. Senão eu fico postergando. Do ponto de vista cultural, novamente, é o mesmo tipo de viés. A gente precisa se concentrar nessa vida. Esta vida, ela é o que temos. Apesar de que, mais uns séculos depois, o cristianismo vai criar toda uma estrutura conceitual em que, graças a Santo Agostinho, né, em que a verdadeira vida é só no além, mas a gente tem que fazer bonitinho agora para ganhar o paraíso, que infelizmente bonitinho virou ser passivo, ser dócil, virou, enfim, tudo bem, virou o que tinha que foi. Agora, do ponto de vista ocidental, da história ocidental, concentrar a vida no aqui e agora promoveu, impulsionou pra caramba o mito do herói, que é o mito por excelência do Ocidente. O herói que conquista as coisas, que quebra os tabus. Porque tudo aqui é agora que a gente tem que fazer acontecer. Eu desconfio que a forma como a reencarnação era percebida 2000 anos atrás trazia ou podia trazer um certo nível de passividade. Como se, não para os egípcios, né? Porque os egípcios, por exemplo, através de Anubis, que pesava o coração do morto, né? Esse pesar o coração é pesar para ver se tem um pesar, se tem uma culpa nesse coração. Então se pesa, por um lado tem na balança o coração, por outro a pluma. Uma vez que o coração e a pluma têm o mesmo peso, quer dizer que o coração está leve, e aí ele vai continuar a vida. Essa continuação da vida não é a vida só no além, é a possibilidade de renascer. Então tem que fazer bem aqui. Mas o que a gente está observando, estou observando porque eu não tenho lembranças precisas, tenho muitas lembranças do passado, mas não tenho lembrança precisa de que poderia implicar uma concepção de vida, de outras vidas naquele tempo. Mas o que eu estou vendo é que o mito do herói, ele implica, que é um mito absolutamente ocidental e dos nossos tempos, implica que a gente tem que fazer a vida agora. Que tudo depende da nossa ação agora.
Do ponto de vista psicológico, isso é muito importante, porque você é chamado em causa, em primeira pessoa. E aí, o que acontece? A gente não tem como, a gente tem que tomar muito cuidado para não trabalhar, para não abordar as vidas passadas como um band-aid que se coloca, ou como uma curiosidade. É muito importante isso, porque senão a gente cai na mesma passividade, na mesma meleca emocional e espiritual que já existe por aí. Então, deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu quero falar aqui. As vidas passadas, então, foram basicamente eliminadas do cenário cultural oficial em 553 depois de Cristo, num concílio que foi convocado por Justiniano, o imperador Justiniano, sob orientação de sua esposinha Teodora, ao concílio ao qual o próprio Papa do tempo não participou, apesar de estar na cidade por discordância, e foi decretado, né, anátema contra as vidas passadas, que naquele tempo eram apresentadas em muitos tópicos, sobretudo pelo padre da igreja, que ainda é padre da igreja, o pai da igreja, não sei como se chama em português, que é Orígenes, que era um grande teólogo e filósofo egípcio de Alexandria. Então, vidas passadas saiu do nosso campo cultural oficialmente, né? E tudo está aqui, e aí tem, no máximo, né, dentro da teologia cristã, tem a ressurreição dos corpos, que é outra coisa, né? Agora, o que acontece, como a psicanálise, o que ela faz? A psicanálise trabalha com o invisível, né? Ela trabalha com conteúdos que não estão dentro da consciência. Então, com tudo aquilo que foi removido, inclusive esta ideia. Só que ainda, eu não vou antecipar, porque isso eu vou falar em outras lives, né? Mas ainda eu vou mostrar como que a gente pode trabalhar com as vidas passadas dentro de um conceito absolutamente psicanalítico, sem se embebedar, de uma forma séria, né? E levando simplesmente adiante, simplesmente entre aspas, porque não é nem um pouco simples, mas é absolutamente necessário, muitas vezes, só assim que de fato a gente transcende, ou melhor, supera as questões que a gente está vivendo hoje. Agora, eu repito, chegar diretamente às vidas passadas, eu vejo algumas pessoas que, tipo, como elas decidem que é assim, ou parece mais uma curiosidade. Não é assim. Chegar às vidas passadas não exime nem um pouco de trabalhar o presente, porque aquilo lá não é passado, na verdade, é presente, é absolutamente presente. Então é através desse presente que a gente vai trabalhando inicialmente dentro do contexto da pessoa, da vida atual, e a gente vai trabalhando até passar de camada em camada e perceber que precisa ir mais fundo. É um movimento espontâneo, não é um movimento intencional do ego, não é uma decisão que a gente faz porque a gente está com vontade de passear no passado. É um movimento espontâneo dentro de um processo de autoconhecimento profundo, que é o que a psicanálise, sobretudo essa que eu pratico, faz. E como eu integrei com esse livro Psicanálise e Vidas Passadas, integrei o trabalho das vidas passadas na psicanálise pós-junguiana, que graças a Montefoschi, a Jung e Freud, obviamente, abriu um caminho, abriu uma possibilidade infinita. Montefoschi falava isso assim: nós estamos abrindo uma possibilidade de conhecimento infinita. Eu chamo isso agora de psicanálise em devir, porque está andando muito além de todos eles, apesar que não existiria sem todos eles. Então, resumindo, a ideia de reencarnação não é uma ideia particularmente, não é propriedade privada nem do Oriente, nem do Espiritismo. Ele sempre existiu na história. O próprio cristianismo acolhia essa ideia nos primeiros séculos. Ela foi banida em 553 e botada, como se diz, né, para fora da porta, e voltou pela janela, como todo conteúdo reprimido voltou muitos séculos depois e começou a pipocar.
O livro mais assim, sério de vidas passadas, antes do meu, é o do Roger Woolger, que foi um psicólogo junguiano treinado em Zurigue, com um arcabouço de conhecimento psicanalítico e não sei lá de onde, e que simplesmente teve experiências. Ele foi um americano, ele morreu já em 2011, assim como 2011, eu acho, não sei. Acho que em 2011 ele morreu, todo mundo morreu em 2011, a Montefosco em 2011, morreu o James Hillman em 2011, enfim, ele morreu nesses anos aí, e ele escreveu o livro Muitos Mestres, Muitas Vidas, Muitos Mestres, e ele começa dizendo, ele foi surpreendido por algumas lembranças que ele teve enquanto estava descansando no sofá da sala. Então, o que a gente faz? O que uma pessoa séria faz com isso? Vai analisar, vai investigar, vai observar, vai escrever sobre isso, vai refletir, vai procurar material de subsídio teórico para entender o que está acontecendo. E aí ele montou montou um conjunto de ideias que pareceram para ele assim, mais significativas, que incluía, além de Jung e Freud, também o Reich, o Lowen, o livro tibetano dos mortos e tal. E ele foi quem criou o curso que eu fiz, que existe em vários lugares do mundo, igual, que é o Deep Memory Process. Eu vou falar dele mais pra frente no livro, e eu vou dizer também de que forma eu estou me diferenciando dele, né? Mas ele foi uma contribuição muito importante, e ele foi banido da sociedade dos analistas junguianos. E provavelmente o que vai acontecer comigo, mas paciência! O que eu posso fazer? O amor pelo conhecimento é maior, então eu vou seguindo o meu caminho, eu estou fazendo essas lives para que a gente possa entender do que eu estou falando e começar a pensar a psicanálise fora da caixinha, sem perder seriedade e estrutura teórica, aumentando o conhecimento, não pirando e se inebriando. Então, gente, é isso. Até a próxima semana com uma nova live. Um abraço a todos e uma boa noite.